Boa noite a todos, dando início a mais uma palestra desta noite, sempre com muita gratidão a Deus e a Jesus por essa oportunidade de nos reunirmos para o estudo, para o momento em que acalmamos os nossos corações e tentamos nos fortalecer a cada dia, pois esses são os objetivos dessas palestras. Fazer com que tenhamos alguns minutos para conseguirmos captar a sintonia, estar mais perto dos benfeitores amigos, sentindo a sua presença, como acontecia nas nossas reuniões presenciais. Então vamos dar início com a nossa prece. Hoje, mais uma vez, vamos fazer a oração São Francisco de Assis, que é uma oração belíssima e que nos faz relembrar, que somos instrumentos, como Jesus sempre nos alertou. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, Senhor, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É uma belíssima oração, e fica aqui o nosso pedido a Deus e a Jesus, para que nós tenhamos essa consciência a cada dia que vivemos na Terra. Temos o potencial divino em nós, e é essa conduta que devemos ter. Levar sempre a paz, o amor, perdoar quantas vezes forem necessárias, evitar as discussões. Sempre temos que ser a favor da união, da compreensão, do diálogo. Precisamos levar a fé, o Evangelho a tantos corações em sofrimento nesse momento. Levar a esperança daquele que acredita num mundo melhor, na continuidade da vida. Devemos combater a tristeza, o desânimo que insiste muitas vezes em tomar conta dos nossos corações. Lembre-se da colocação de Emmanuel a Chico, que Evangelho é alegria no coração. Que possamos sempre levar luz, mesmo que ainda pequenina, devido às nossas imperfeições, não é? E como ele termina, que a gente possa mais consolar, compreender mais e amar mais, Pois é assim que vamos evoluindo, compartilhando tudo isso. Fora da caridade não há salvação. E a caridade, saber conviver com todos que Deus colocou no nosso caminho. É isso, a primeira parte da nossa palestra. Nós sempre lemos o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Hoje do capítulo Bem-aventurados os aflitos, vamos ler um trechinho, cujo título é A Felicidade Não É Deste Mundo. François Nicolas Madeleine.
Paris, 1863. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. E isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, que a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além, moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, ele desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, aqui no Evangelho está muito claro, né? Porque é um tema que as pessoas questionam muito. O que é ser feliz? O que é ter felicidade? Geralmente, o que as pessoas pensam? Quer ter uma vida confortável, sem preocupações financeiras, quer encontrar um grande amor, quer ter saúde perfeita. Enfim, na realidade, não há uma resposta em definitivo, porque como fala o Evangelho, às vezes as pessoas têm tudo isso, tudo, a reunião de tudo. São pessoas inteligentes, têm uma condição financeira, têm um corpo perfeito, têm tudo, não lhes falta nada. E elas não são felizes, né? Então, isso nos traz uma reflexão. O Evangelho fala que a felicidade completa não é deste mundo, porque vivemos num mundo de provas e expiações, então estamos sujeitos a muitas situações ainda difíceis, né, em termos de provação, de expiação, de aprendizado, que trazemos de uma bagagem de erros do passado. Então vamos passar por situações que vão nos impulsionar na nossa evolução. Não vai ser tudo lindo, maravilhoso na nossa vida. Nós vamos ter momentos felizes, mas não vai ser assim o tempo todo. Nós temos que compreender o porquê da dor, o porquê do sofrimento e tirar as lições que tudo isso nos traz, né? Então, estar feliz, pleno o tempo todo, é muito difícil nessa condição que estamos em termos de evolução, né? E o Evangelho nos alerta quanto a ser feliz de verdade. A felicidade, ela não pode estar relacionada aos bens materiais, ela não pode estar no outro. A gente às vezes coloca, eu sou feliz se tal pessoa fazer isso para mim, né? Ou se ela estiver feliz, eu vou estar feliz. A felicidade verdadeira é uma conquista do espírito, pois todos nós fomos criados para a felicidade eterna.
Então, comece a lembrar que a felicidade nós a construímos, fazendo as escolhas certas. É uma conquista íntima, né? E qual que é o caminho? Com certeza é seguir a lei de Deus, né? Que traz a verdadeira felicidade do homem. Então, para ser feliz, nós temos que buscar a Deus, observar as suas leis. Se nos afastarmos dela, seremos infelizes. Mesmo que tenhamos tudo, materialmente falando, tudo que a terra, a vida pode nos oferecer, mas se nós afastarmos de Deus, nós não vamos ser felizes. Isso está na consciência de cada um, né? Nós somos filhos de Deus. O potencial divino está em nós. E se nós não desenvolvermos isso, nós não vamos ser felizes. Então vamos observar como estamos em relação aos bens materiais, a forma com que nos relacionamos com a lei de Deus, a fé no futuro que nos faz enxergar que essa felicidade plena é só lá na frente, né? Quando nós evoluirmos, quando combatermos todas essas viciações, a vaidade, o egoísmo, o orgulho. É questão de valores morais, né? Nós temos que refletir muito nisso. A maioria das pessoas que se proclamam, né, até religiosas, costumam afirmar categoricamente que a felicidade encontra-se apenas em Deus. Sim, né, a presença de Deus é muito importante. Mas nós temos que lembrar que Deus habita em tudo, em todos nós. Então nós temos que procurá-lo em nossa própria intimidade. Lembrar que a essência divina está em nós. Desculpa. As pessoas estão doentes da alma, né? Há muita solidão, há muita rejeição, carência, abandono, tristeza. Elas se esqueceram de quem são, se afastam de Deus, e é isso que traz a infelicidade, né? Então nós vemos que é necessário levar esse esclarecimento. Encontra-se a felicidade em forma de toque divino em toda parte, né? Nas pequenas coisas do dia a dia, na leitura de uma poesia, no buquê de flores, na visita amorosa a um lar de idosos, no perfume das rosas, na observação do sol que nasce todos os dias, nos gestos de ternura. São muitos os momentos do cotidiano que, se tivermos olhos de ver, nós vamos observar Deus nos abençoando a cada dia. Felicidade é um sentimento íntimo. Só você pode decidir o que é certo para si mesmo, não é? É verdade que a maioria dos seres pensa de modo semelhante acerca da palavra felicidade. Usam-na constantemente para denominar um estado de completo bem-estar, contentamento, satisfação. E é esse o perigo, né? É colocado que para você ser feliz, você tem que ter tudo o que você deseja. Senão você não será feliz. E não é assim. Ela se apresenta sob os mais variados aspectos, maneiras, situações, fatos e pessoas. Muitos acreditam que, satisfazendo as suas carências afetivas, profissionais ou sexuais, se tornarão plenamente felizes. A alegria não é o resultado de tudo aquilo que possuímos ou desejamos. Felicidade ou infelicidade não resultam das circunstâncias,
dependem da sua força de vontade e determinação. Se você aceitar isso com verdade, assumindo a responsabilidade pela sua própria felicidade, você vai se libertar da exigência dos requisitos desta sociedade materialista, superficial e da falsa importância que o mundo externo lhe impõe. E aí sim, você vai poder encontrar essa verdadeira felicidade com clareza, com discernimento, né? Quanto mais crer em sua voz do coração, mais nitidamente ela falará com você. Olhe para dentro de si, analise sua essência divina. Você encontrará realmente a verdadeira alegria de viver. As criaturas de consciência desperta compartilham e repartem seu contentamento. Aprenderam a amar os outros porque amam a si mesmos. É impossível amar aos outros se não nos amarmos, não é mesmo? E assim vamos desenvolvendo, né, e compartilhando os nossos gestos de benevolência a todos que convivem conosco. Então, meus amigos, lembremos, a felicidade nós a construímos. Então vamos cultivar a alegria em nossos corações. Vamos valorizar as coisas mais simples. No livro dos Espíritos tem uma pergunta, né? O que seria o necessário para ser feliz? É quando nós temos um corpo perfeito, nós temos onde comer, onde dormir. Só isso nós já teríamos que estar extremamente felizes. É a posse do necessário a resposta. Veja, e a grande maioria de nós tem muito mais do que esse necessário. E ainda nos encontramos na infelicidade, né? O que é isso? Falta alimentar a alma, né? Buscar tudo isso que nós demos os exemplos, né? Que é sentir a presença desse Deus Pai amoroso e compreender a nossa missão, né? Qual o objetivo da nossa existência, que estamos aqui para amar o próximo como a si mesmo. Então, não guardar mágoas, ser otimista, vibrar com cada conquista, mesmo pequenina, não se comparar aos outros, não é? Cada um tem o seu tempo, cada um sabe o esforço que faz para combater uma viciação, para combater um pensamento e um comportamento difícil em nós. Podemos demorar a encarnação inteira, mas cada dia que eu conseguir controlar aquela minha atitude infeliz, vai ser uma vitória, vai ser uma alegria. É assim que nós vamos conquistando, né, vibrando com os aprendizados que a vida nos oferece. Reserve sempre um tempo para você, né, para uma leitura, para uma simples caminhada, observar a natureza, para sua família, para o trabalho social, muito importante, independente da religião. Auxilie alguma instituição, nesse momento são tantos que necessitam, não é mesmo? Tudo isso vai desenvolver e fortalecer a sua fé. Então, é esta verdadeira felicidade, é alegria e paz no seu coração. E o Evangelho de Jesus nos traz essa alegria. Tenho uma certeza disso. Temos que desenvolver nas duas asas, né? Amor e sabedoria, como encontramos ali nos livros de André Luiz. Então é esta reflexão desta noite, que todos compreendam, né? Porque às vezes a gente passa
a vida toda buscando essa felicidade tão, que é a satisfação de todos os nossos desejos, que na grande maioria são desejos materialistas, né? Que não vão trazer a verdadeira felicidade. Tem uma frase muito interessante, é um texto, mas eu vou dizer só um trechinho desta frase de Dalai Lama, que as pessoas, elas vivem como se nunca fossem morrer e morrem sem ter vivido. É sério isso, né? A gente passa a vida toda fazendo planos, que a grande maioria são planos materiais, né, de conquistas materiais. A vida passa muito depressa e o momento do nosso desencarne chega e o que nós construímos? O que nós aprendemos com mais uma encarnação que Deus nos concedeu? Então, que fiquem essas reflexões a todos nós e aprendamos a valorizar o que realmente tem valor, que são as conquistas espirituais. Que Deus abençoe a todos que nos ouvem nesta noite. Compartilhem esses áudios, são ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, tão importante para tantos nesse momento em que estão angustiados, desesperançosos, tristes. Que Deus fortaleça a cada coração, que assim seja. Hoje nós vamos no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Instrução dos Espíritos: reconciliar-se com os adversários. E ainda temos mais um trecho do Evangelho aqui. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Instrução dos Espíritos. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso quando aplicado ao homem o provérbio: morto cão acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão.
O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior e que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram ou, se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira se pode fazer de um inimigo encarnado nesse mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa, e Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, aquele que a justiça divina não esteja completamente satisfeito. Pois bem. Muito bem. Nesse texto ele explica quais são os problemas, ele explica por que passamos por alguns problemas de natureza espiritual, do tipo obsessão, possessão, na medida que estamos recebendo, estamos sendo assediados por espíritos vingativos, que até encarnados, que não nos perdoaram. Esses espíritos também não têm, eles foram nossas vítimas em outras oportunidades e agora eles estão revidando aquilo que fizemos para eles. Então, daí o envolvimento prejudicando os nossos interesses materiais e até afetivos, como foi colocado. Agora, então isso é muito claro, a gente entende, não somos vítimas, somos vítimas agora, mas fomos algozes nas outras oportunidades e estamos colhendo o que plantamos. Esta parte é muito clara, muito expressa, muito bem reconhecida. Porém, aqui ele explica um outro detalhe, que às vezes passa desapercebido. Ele explicando, os espíritos explicando, Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram. Pronto, então é o que nós comentamos. Ou se não o fizeram, se não o fizeram mal, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Ponto. Então, o fato de não perdoarmos alimenta o rancor, alimenta a discórdia, alimenta a inimizade, e isso dá direito a esses espíritos de nos envolver. Porque quando a gente faz algo, faz o mal, então somos vítimas justas. Agora, quando deixamos de fazer o bem, também viramos vítima. Por quê? Porque a ordem, a ordem universal é que todos nos amemos. Então, o fato de não perdoarmos é uma brecha para que as lutas, quer sejam de natureza material ou espiritual, continuem. Então, dentro daquele trinômio, intenção, ação e efeito, quando nós praticamos, temos a ação do perdão, nós colhemos o efeito de termos ao nosso lado a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, em termos os nossos erros também atenuados, porque se perdoamos alguém,
passamos a nos credenciar para sermos perdoados diretamente por Deus nas outras faltas. Agora, e que falta nós cometemos? E aí é a grande questão, né? Nós lemos na última reunião, inclusive, uma mensagem a respeito da conta, né? Até fiz menção de uma outra mensagem semelhante, a conta que nos é apresentada ao final da encarnação. Aquilo que fizemos e aquilo que deixamos de fazer, aquilo que fizemos de bom e aquilo que fizemos de equivocadamente, né? E a gente encontra também em paralelo algumas mensagens, né, em que essa conta ela existe até com algum apontamento menos louvável, até daqueles que praticaram o bem. Eu me lembro agora, não exatamente, procurei, mas não achei, mas me comprometo a apresentar na próxima, de uma senhora espírita que ajudava as pessoas costurando muito. Ela costurava bastante, distribuía aquelas roupas para os necessitados, e ela era uma trabalhadora muito eficiente. Porém, no final das contas, quando ela apareceu na espiritualidade lá no desencarne, ela ainda era responsável pelo excesso de linha que ela gastou. A gente vai falar, mas puxa, e não contou aquilo que ela fez? Claro que contou, mas ela responde pelo excesso de insumos que ela consumiu. Estranho, né? Numa outra menção sobre um julgamento de Judas, né? Existiam ali juízes espirituais